Ô, Leandro, então, a proposta nossa aqui nessa disciplina é estudar o equipamento que faz a conversão eletromecânica da energia, tá? Tanto com o fluxo de potência do lado elétrico para o mecânico, quanto do mecânico para o elétrico, né? Então, do lado elétrico para o mecânico, são as aplicações onde a máquina opera em modo motor. A gente tira energia do sistema elétrico e entrega energia à ponta de eixo mecânica. E aí vão, né, diversas aplicações industriais, né, extrusoras, bombas, laminadores, mesas de rolos, pontes rolantes, britadores, moinhos de bola, e toda uma infinidade de acionamentos que a gente tem em contexto industrial. A mesma máquina pode operar também em modo gerador, né? Em modo gerador, ela reverte o fluxo de potência, ela tira potência do sistema mecânico e entrega essa potência aos terminais elétricos, tá? Então, aqui tem até a representação dos dois modos de potência, né? Modo motor ou modo gerador, né? E aí a gente tem máquinas que são aplicadas em sistemas dedicados à geração de energia, são os nossos geradores, e a gente tem algumas máquinas que operam parte do tempo em modo motor, a outra parte do tempo em modo gerador, né? Por exemplo, a motor de içamento de ponte rolante, né? Tipicamente na subida, a maior parte do tempo ela opera em modo motor e na descida ela opera a maior parte do tempo em modo gerador, né? Que ela tem que ir frenando a carga na descida e ela não deixa que a energia potencial gravitacional que a carga tinha lá em cima se converta em energia cinética, né? Então ela tem, como a energia não some, essa energia tem que ir para algum lugar e a única fonte apta a receber essa energia, né, durante a descida seria a rede elétrica. Então você tem aplicações, né, que a máquina opera em um só modo, opera, ou o motor ou gerador, e aplicações onde ela pode operar nos dois modos de maneira indistinta, né? Então, parte do tempo ela é motor, a outra parte do tempo ela opera gerador, tá? Essa característica ela costuma trazer um pouquinho de confusão, né? Quando as pessoas comparam com máquinas a combustão interna. Só o Matheus entrar aqui. Não, beleza. Opa, ô Matheus, boa noite, cara, beleza? Boa noite, beleza? Beleza. Bom, Eu estou fazendo aqui com o Leandro só um aquecimento e alongamento, né, igual de academia, em recuperar o material da aula passada e começar o jogo, sabe? E essa eu estou passando aqui o que a gente viu. Então, aqui, Leandro, você tem essas duas formas, né, de operação da máquina. É, a máquina opera nos dois modos, motor ou gerador, de maneira transparente, tá? Assim, para ela não faz diferença um modo ou outro, tá? É um pouquinho diferente do que a gente vê em máquinas a combustão interna. Primeiro, né, até pela questão da irreversibilidade da operação da máquina a combustão interna. Então, quando você frena um carro, por exemplo, você não consegue converter a energia do carro em energia química, em combustível de novo. Não tem como reverter a operação, né? E segundo, por características construtivas da própria máquina, né? A máquina a combustão interna, quando ela até opera frenando, mas quem promove esse efeito de frenagem seria o ar que fica dentro dos cilindros, né, do motor, e aí quando o pistão está se movendo, né, dentro do cilindro e tenta comprimir esse ar, né, digamos que inclusive sem injeção de combustível, né, você tem alguma frenagem, mas é um torque frenante baixo e que não é controlado também. Tá? No caso da máquina elétrica, você consegue promover frenagens no modo gerador, né, tirar a energia do sistema mecânico para o sistema elétrico de maneira controlada. E aí também é uma aplicação assim, que vale a pena a gente destacar,
porque, né, atividades de geração empregam muitas pessoas, empregam muitos engenheiros, tendo em vista que a energia elétrica é um bem muito bem quisto, né, muito demandado na sociedade. Eu estava até conversando com o Matheus, aula passada, né, quando a gente estava apresentando o curso, você tem um efeito com a energia elétrica que é raríssimo dentre os produtos comercializados no mundo, que é o seguinte: com a energia elétrica, né, que é obtida aqui nas atividades de geração, você tem que pedir o seu cliente, geralmente a concessionária tem que pedir o cliente, pelo amor de Deus, para consumir menos. Né? Isso não acontece na maior parte das relações comerciais. O vendedor tem que promover um esforço brutal para convencer o cliente a comprar, né, o produto. No caso aqui com energia elétrica, não. Assim, todo tanto que você bota no mercado vende e por vezes assim a concessionária de energia não dá conta de gerar mais. Tem que pedir o pessoal, pelo amor de Deus, segura a mão, eu não dou conta de entregar mais, de vender mais para vocês, entendeu? E aí, por vezes, até assim, esse pedido, né, ele só é atendido quando eles elevam o preço da tarifa, né, a valores salgados. Aí, quando dói no bolso, geralmente as pessoas vão entender melhor alguns recados, né? Então, assim, essa é uma explanação filosófica, né, do equipamento tratado nessa disciplina, né, na sua continuação, na parte 2. Essa aula foi gravada, é uma aula muito interessante, tá, Leandro? Porque a gente traz assim aspectos filosóficos, né, de por que usar a máquina, aonde que ela se contextualiza dentro do sistema, dentro de um sistema mecatrônico, né? Assim, eu até falei com o Matheus na aula passada, as nossas disciplinas elas são divididas mais ou menos coerentes com os equipamentos que você vai ver dentro de um sistema mecatrônico. Tá? Então você tem uma rede de energia, você tem um conversor eletrônico de potência, tá, que vai converter tensão em corrente da rede, que tem amplitude, frequência e defasamento angulares fixos, né? Por exemplo, senoides de alimentação da rede, em senoides de alimentação para o motor com amplitude, frequência e defasamento angular variáveis, conforme a demanda que o cliente da aplicação tenha para que se consiga torque controlado no eixo. Então, você muda o sinal de alimentação de tensão dinamicamente, do jeito que precisar, né, com um conversor da eletrônica de potência, para que a máquina elétrica dessa disciplina desenvolva no eixo o torque eletromagnético que precisar, para que se tenha controle de trajetória dos corpos do cliente, por exemplo, uma massa içada aqui, e a gente vai ter um suporte de manipuladores e elementos mecânicos, né, que a gente estuda nas disciplinas de mecânica, para conseguir compatibilizar, né, os torques e velocidades tipicamente desenvolvidos pelo motor com os torques e velocidades tipicamente demandados pela carga. Tá? Então, assim, essa aula ela traz uma visão do jogo, digamos assim, da arquibancada. Você vê o jogo inteiro, né, da mecatrônica e entende melhor até o porquê, né, da gente ter uma divisão do curso do jeito que a gente apresenta. Então, eu comentei com você, eu vou disponibilizar para você essa aula, né, ou para quem quiser, tá? E hoje eu queria começar com vocês o módulo que trata da revisão sobre a mecânica, princípios da mecânica rotacional. Uma revisão, uma revisita a um assunto que é muito tratado nos cursos de mecânica, tá? Por exemplo, em dinâmica. Só que é uma revisita que particulariza o assunto ao contexto da máquina elétrica. Então, ele não tem um caráter muito repetitivo, tá? E aí, bom, esse assunto é motivado porque o sistema mecânico, né, está operando em interface com a máquina elétrica o tempo inteiro. Então, a gente tem que conhecer
o comportamento dinâmico do sistema mecânico para entender posteriormente como alimentar a máquina nos terminais elétricos de forma a atender um determinado comportamento que se queira do corpo que vai ser acionado do lado mecânico. Tá? Então, assim, a gente vai, né, ter que transitar entre os dois mundos, a elétrica e a mecânica. Tá? E a gente vai começar então com uma revisão em mecânica, depois vai para o terminal elétrico, os terminais elétricos, depois nós vamos fazer todo mundo se fundir dentro do equipamento. Bom, eu comentei com vocês assim, para melhorar o áudio, eu vou colocar microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, só manda um chat. Vocês repararam aqui na minha tela, eu deixei um pedacinho do lado direito aqui aberto. Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, só manda aqui um chat, que aí eu tiro o microfone e eu consigo escutá-los. Tá. Ô, professor, só te fazer uma pergunta antes de você colocar. Sim, Como que vai funcionar essa aula de sexta-feira? Ela também vai ser assim por vídeo? por vídeo também, isso. Ah, É não, igualzinho beleza. isso aqui. Só que com 1 hora só, Entendi. beleza? Entendi. Gravada também, é a mesma coisa, Não, beleza. beleza? Bom, pessoal, qualquer corpo no espaço, né, observa que a gente tem todo esse aparato de mecatrônica para conseguir, no final das contas, manipular corpos no espaço de maneira controlada. Né? E da teoria da dinâmica, a gente sabe, né, que qualquer corpo no espaço ele demanda três variáveis para determinar o seu centro de massa. Tá? Digamos que a gente tem um aviãozinho aqui, por exemplo. A gente precisa, então, para poder especificar completamente a posição e a orientação do corpo, a gente precisa de três variáveis que caracterizem inicialmente a posição do centro de massa, né? Então, falando em posicionamento de corpos, a gente tem que caracterizar um referencial a partir do qual nós mediremos posição, vou colocar um referencial inercial x0, y0 e z0. Né? Então a gente tem que ter um referencial e a partir desse referencial a gente vai medir a posição do centro de massa do corpo. Né? E aí a gente precisa de três variáveis, né? Coordenadas x, y e z do centro de massa. Tá? Além de três variáveis que caracterizam a posição do corpo, a gente precisa de mais três variáveis que caracterizem a orientação dele. Né? No caso do avião, por exemplo, não adianta nada a posição do centro de massa dele estar correta e a orientação dele não está. Né? Por exemplo, imagina que nessa circunstância aqui, ó, ele esteja com o centro de massa correto e planejando aterrissar numa pista assim, com essa orientação. Tá? Não adiantou nada, ele não tem. Se ele chegar na pista com essa orientação, ele vai né, se envolver em acidente. Então a gente tem que, né, ter sim o corpo nessa orientação, por exemplo, para aterrissar nessa pista, porém com uma orientação correta, né? O nariz desse avião tinha que estar para cá, ó, né?
mesmo que o centro de massa dos dois casos aqui esteja na mesma posição, né, as orientações aqui estão diferentes, ó, tá vendo? Aqui sim, seria apto, né, a pousar na pista sem se envolver em acidente, né, com o nariz do avião aqui alinhado com a, a, a extensão da pista, né. Mesma coisa, robôs submarinos, né, por exemplo, robôs que vão furar o leito do mar, digamos que a gente tem um leito do mar aqui, para poder se instalar sistemas mecatrônicos de extração de petróleo, né. Então você vai ter um robô com uma broca qualquer, né, tipo um fuso, né, que vai abrir um buraco aqui no leito marinho, né, para poder instalar a bomba que vai acessar petróleo, né, de um determinado poço. Tá? Esse robô submarino que vai abrir esse poço, né, ele também precisa que sua posição seja controlada, então a gente tem que garantir que o centro de massa dele esteja no ponto correto do espaço, digamos com relação aqui ao mesmo referencial inercial, e que ele também esteja orientado de maneira correta, né? Por exemplo, com a broca dele aqui, ó, que vai fazer o corte, né, na rocha e nos elementos rígidos ali do fundo do mar, para que você consiga acessar o poço, né? Não adianta nada, por exemplo, se ele tivesse orientado corretamente e a broca, por exemplo, tivesse para cá, ó. Ou seja, está mal orientado, né? O centro de massa podia estar até correto, mas a broca para cá, por exemplo. Então não adianta, né? E aí, esses exemplos vêm de encontro, então, a uma consideração que é a seguinte: olha, nós precisamos, né, de pelo menos 3 variáveis para determinar a posição de um corpo e mais 3 variáveis para determinar a orientação. Tá? Então, a orientação ela vai ser determinada por ângulos de rotação que são escolhidos de acordo com uma determinada norma previamente estabelecida pelas pessoas que vão cuidar do controle de posicionamento e orientação do corpo, né? Então, aqui com o avião, por exemplo, ó, a gente pode garantir uma orientação correta, né, para o avião ou para o bico do avião aqui, a partir de 3 ângulos de rotação, né, que podem ser escolhidos das mais diversas formas. Você pode escolher esses ângulos num referencial inercial, né, por exemplo, um referencial de alguma torre de controle, ou um referencial alinhado, né, com os eixos, ou com os polos geográficos do planeta, né, e aí você, então, controlar a, a, a orientação do avião com 3 ângulos, né, por exemplo, um ângulo de rotação em torno do eixo X desse referencial, seguido de um ângulo de orientação em torno do eixo Y e um ângulo de orientação em torno do eixo Z. Tá? Então, com esses 3 ângulos de orientação, θ, alfa e beta, você conseguiria garantir que você orienta o seu corpo no espaço do jeito que você quiser. Tá? Essa é uma forma de fazer. Tem sistemas que usam esses ângulos de orientação com relação aos referenciais do próprio corpo, né? Então, por exemplo, considerando aqui o avião, ó, você pode ter um sistema aqui, ó, Z no referencial do corpo, X no referencial do corpo e Y também no referencial do corpo. Tá? Digamos, o eixo Y sempre orientado na direção do bico e o eixo X sempre orientado na direção da asa. E aí a gente pode especificar os ângulos de orientação no referencial do próprio corpo e não no referencial inercial, igual a gente fez da primeira vez. Tá? É uma outra forma de fazer.
todas as duas funcionam do mesmo jeito, comunidades diferentes, né, ou conveniências distintas de instrumentação, de medição desses ângulos, vão levar à escolha de uma forma ou de outra para se caracterizar a orientação dos corpos. Ok? Então, vamos registrar aqui essa caracterização, né? Então, são 3. Para determinar posição e orientação de corpos, né, no espaço. Corpos rígidos, né? Assim, mamãe. Então são 3 variáveis de posição. Determinar a posição do centro de massa. E 3 variáveis de orientação. Só falta essa mão. Então, no total, 6 variáveis. Ok? Bom, no caso de sistemas, ou no caso de máquinas elétricas, o que vai acontecer? A gente vai ter um sistema montado, tipicamente estacionário com relação ao planeta. Então, a máquina elétrica ela vai ter um estator e um rotor. O rotor é a parte rotativa, que vai transmitir potência para a nossa carga mecânica por efeito rotativo, né? Então, a gente vai ter aqui a ponta de eixo, uma das pontas de eixo da máquina. Tá? E aqui a gente vai ter o rotor. O rotor ele vai ser apoiado, né, conectado ao estator por rolamentos, né? Então você vai ter um rolamento e um mancal ou um mancal hidrodinâmico. Então, para máquinas mais leves, você pode ter um rolamento de esferas. E esse rolamento ser conectado a um mancal qualquer. Então a gente vai fazer essa conexão do rolamento aqui nas duas pontas de eixo. Tá? Para máquinas mais leves, igual eu estava explicando, são rolamentos de esfera ou de cilindros, né? E para máquinas mais pesadas são rolamentos com um filme de óleo. Tá? Então são mancais hidrodinâmicos. Alguém injeta, né? Tem um outro acionamento mecatrônico que injeta óleo a uma determinada pressão e aí você cria um filme de óleo que não deixa o eixo do rotor tocar no estator. Tá? Isso geralmente é usado para máquinas mais pesadas, porque aí você não consegue um material para fazer as esferas do rolamento que suporte o próprio peso do rotor. Tá? Bom, então aqui, ó, por fora, né, ou recebendo essa carga aqui do rotor, a gente tem um estator. Né, esse estator ele pode ser apoiado por pés, né, tem uma base onde ele é montado nos pés, ou por flange. Tá, igual em conjuntos motobomba, para garantir um melhor alinhamento e ausência de vibração, é comum a fixação ser por flange. Tá? A flange aqui, digamos, é a cara do motor. Tá? Você bota a flange da máquina com a flange da carga. Ok? Bom, e aí o que acontece aqui, pessoal? O rotor, que é o nosso elemento que vai transmitir potência mecânica para a carga, ele terá que fazer essa transmissão
mediante controle de trajetória mecânica. Tá? E aí, como nós conversamos, né, é um corpo no espaço, é um corpo rígido. Ô Leandro, você fala quais informações? Não, eu falo no geral, tipo, igual você falando do rotor, das peças em geral. Você vai escrever exatamente o que é cada uma ou você está citando mesmo? Aqui eu estou citando e desenhando, tá? Com o passar do curso, igual, por exemplo, quando a gente for tratar de campos girantes, aí nós vamos mostrar algumas propriedades do material envolvido. É um material ferromagnético, com a dada permeabilidade, entendeu? Então, com o avançar do curso, a gente vai detalhar melhor esse tipo de coisa. Entendi, mas aí você vai. Minha dúvida é o seguinte: você vai sempre ir falando e desenhando, ou você vai ter uma parte de texto, alguma coisa também? Não, eu vou falando e desenhando. A dinâmica é tipo essa aqui mesmo. Ah, não, beleza, beleza, tranquilo. E aí depois, se quiser recuperar também, vai o vídeo no YouTube. Não, não, beleza. O Matheus também pediu para compartilhar essas notas de aula, então isso que eu estou passando aqui eu também vou colocar no portal. Não, beleza então, tá tranquilo. Bom, então, pessoal, para que a gente possa, né, controlar o movimento da carga mecânica do cliente, né, que é o motivo pelo qual a gente está construindo toda essa estrutura, né, aqui a gente vai ter, por exemplo, o eixo aqui da carga do cliente, com um acoplamento qualquer. Tá o meu suco. Tá. Esse moço é mais moreno clarinho. Essa minha mão está única, bonita, morena. Digamos que a gente tem aqui um içamento com um dromo, né, que vai converter movimento de rotação em movimento de translação, tá? Uma massa qualquer içada. Né? Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem que ter controle da trajetória mecânica do corpo do rotor para ter controle da trajetória mecânica da própria carga. Né? Se essa carga, por exemplo, for colocada aqui sobre uma mesa de rolos, igual uma unidade de acabamento, por exemplo, de uma laminação. Tá? É muito comum você ter que passear com as peças que foram processadas dentro de uma siderurgia entre estações distintas, que não estão necessariamente dispostas de maneira contínua, para poder fazer acabamento nas peças de aço. Tá? Então, algumas vão ter tratamento superficial, outras vão ter cortes, né? E, para isso, é muito usado içamento em ponte rolante. E o que acontece? Você vai ter que movimentar esses corpos com controle refinado, né? Porque se você estacionar essa peça aqui com velocidade, por exemplo, excessiva, você estoura os roletes da mesa de rolos, né? Então, demanda-se de controle de movimento. E o controle de movimento de todo o conjunto mecânico vai partir do próprio controle de movimento do rotor, né? Como nós mencionamos, para controlar completamente um corpo no espaço, né, você precisa de 6 variáveis, 3 delas associadas à posição e outras 3 à orientação. Só que alguns corpos têm alguns movimentos restritos, né? Então, no caso da máquina elétrica aqui, ó, no contexto industrial, se você fixar, né, os pés dela numa base de concreto para montagem, né, você vai observar que o centro de massa dela não se desloca. Então, dessas 6 variáveis que a gente usa para orientação, né, de corpos rígidos no espaço, nesse caso do rotor aqui, pelo efeito da fixação, né, a gente reduziu essa quantidade de variáveis para 3. O centro de massa nunca vai mudar a sua posição. E, dentre essas 3 variáveis,
que sobraram, né, que seriam as variáveis que descrevem orientação, o que vai acontecer? Os nossos mancais aqui não deixam que o corpo rotacione na direção desse eixo e nem desse eixo aqui, ó. Idealmente, né? Então você vai ter esse movimento inibido pela montagem mecânica. Então dessas três variáveis, né, nós não teremos rotação em torno desse eixo e nem rotação em torno desse eixo aqui. Idealmente. Quando tem esse tipo de movimento é porque o corpo está vibrando. Tá? E aí a gente já entra numa outra seara, né, que nos demanda um novo estudo desse movimento de corpos e soluções rápidas, porque motor com vibração excessiva queima rapidamente. Tá? Com a evolução da disciplina, a gente vai mostrar por quê. E aí, moçada, então, né, mais 2 graus de liberdade são inibidos. Então, dos 6 graus de liberdade, você tem mais 2 aqui inibidos, então só sobra 1. O motor só tem a liberdade, né, de se mover rotacionando em torno do eixo do rotor. Aqui não está muito alinhadinho, vou colocar aqui assim mais ou menos. Então ele só pode se mover em torno do eixo com movimento rotativo. É o único grau de liberdade que ele tem. Tá? Então, a gente vai descrever, né, inicialmente, ou seja, a parte cinemática do movimento de sistemas mecatrônicos acionados por uma máquina elétrica através de uma posição angular, né, um único grau de liberdade, a taxa de variação dessa posição angular, que é a velocidade angular, e a taxa de variação da velocidade angular, que é a aceleração angular. Então, essas variáveis, né, no contexto de movimento de corpos, são chamadas de trajetórias mecânicas. Então, elas são dinamicamente acopladas, né? Ou seja, a velocidade angular ela não pode assumir qualquer valor independente da aceleração e da posição. Né? Porque na mecânica, a gente sabe que a velocidade angular é a taxa de variação da posição. Então, se você determinar o sinal da posição angular no tempo, automaticamente você está especificando a velocidade. E da mesma forma, a aceleração ela não pode ser completamente dissociada da velocidade ou da posição. Por quê? A aceleração nos dá a taxa de variação da velocidade angular no tempo. Né? Que, portanto, vai ser a derivada segunda da posição angular no tempo. Né? Da mesma forma, se você quiser inverter essas relações, a gente vai ver que a posição angular em um dado instante vai ser a integral da velocidade angular no tempo e a velocidade angular vai ser a integral da aceleração angular no tempo. Ok? Então, ao determinar um dos sinais de trajetória, e aí eu estou até usando o termo sinal, né? Então, ou seja, a gente especifica, né, o valor dessas variáveis em todos os instantes de tempo. Tá? Então, aqui na mecatrônica, não vale para nós, né, a gente não consegue ter um desempenho adequado dos sistemas se a gente só especificar o valor final de uma determinada variável de trajetória mecânica. Digamos aqui que a gente queira controlar nosso movimento, né, ou descrever o nosso movimento pela trajetória da posição angular. Então, digamos que o movimento tenha, né, essa trajetória aqui com o passar do tempo, e aí a gente queira depois que essa trajetória fique constante, ou seja, o eixo pare em uma dada posição, né, se ele rotaciona, por exemplo, em torno desse eixo aqui, ó, de rotação, ele rotaciona e para numa dada posição angular e fica ali.
tá? Então, não adianta para nós só falar a posição final. Digamos que a gente tenha pedido ele para parar na posição aqui 50 graus, né? A forma como ele chega nos 50 graus também nos interessa, né? Tanto pelo fato de que a gente precisa de ritmo de produção, né? Então a gente não pode acomodar um tempo infinito para um movimento desse aqui, para ele chegar na posição final. Digamos que esse tempo para chegar na posição final seja TF, tá? Então a gente não tem a oportunidade de, né, acomodar esse movimento em um tempo infinito, como também porque a gente precisa de controle do posicionamento do corpo mesmo durante o regime transitório, tá? Então, por exemplo, tem sistemas mecatrônicos que fazem cirurgias robóticas, né? Digamos que esse movimento aqui, ó, foi o que o médico planejou para fazer um corte numa pessoa que está, por exemplo, numa cirurgia de próstata. Nós precisamos fazer esse corte aqui que a gente que fica limitado aqui com um instrumento qualquer na ponta do meu dedo e que teria que ser promovido por um sistema mecatrônico, um braço robótico, girando em torno desse eixo, igual eu falei há pouco, e que rodasse 50 graus, tá? Não adianta nada se esse sistema operasse assim, ó. Vocês imaginem aqui, vai rodar e faz isso aqui, ó. E chega no final nos 50 graus, né? Só que o que aconteceu no transitório? Se ele fizesse esse movimento que eu falei, né? Ele iria promover cortes errôneos. Então não adianta nada chegar no valor final de trajetória mecânica que se quer, porém não seguir, né, os valores de trajetória durante o regime transitório, né, durante a variação da posição até o ponto que se deseja, tá? Então, na mecatrônica, a gente especifica os nossos sinais de trajetória em todos os instantes de tempo, tá? Então, vocês vão ver aqui que na condução das aulas eu vou enfatizar isso com bastante destaque, né? O θ de t, função do tempo. Não é só para dizer que a gente está no domínio do tempo, né? Estudando o fenômeno no domínio do tempo, mas também para reforçar que a gente tem que especificar a trajetória em todos os instantes de tempo, tá? É o jeito que se opera com sistemas mecatrônicos. Então, ao especificar a trajetória em todos os instantes de tempo, por exemplo, a trajetória de posição, automaticamente você está especificando a velocidade, tá? Aqui, por exemplo, ó, se isso aqui fosse uma parábola para descrever a posição e depois uma constante, a derivada de um kt ao quadrado, pegando um exemplo aqui, digamos que essa posição aqui nessa região fosse um kt ao quadrado, né? Quando o tempo fosse menor que o tempo que ele alcança o regime permanente. Então, nesse cenário, né, a velocidade angular, que é a derivada da posição, ia ser igual a 2kt, né? Ou seja, uma rampa. Então, a velocidade angular nesse cenário aqui seria alguma coisa assim, uma rampa qualquer, tá? Depois, o corpo ia ter a posição constante, né? Então, ele rodou 50 graus e parou. O que significa, então? Que a velocidade angular teria que ser zero, né? Então, ele teria que ter uma determinada velocidade angular e depois ir frenando até chegar na posição constante, tá? Até eu queria fazer uma errata aqui só para melhorar esse desenho. Eu vou replicá-lo novamente, mas é o seguinte, para fazer esse movimento que eu estou querendo, aqui, ó, a gente observa o seguinte, ó, no final do movimento aqui, a derivada da posição tem um valor, né, não nulo, positivo, e aqui ela vai a zero. Então, está indicando um problema que é o seguinte, fazer com que a velocidade, que é a derivada da posição, seja
variada bruscamente, né, em degrau. Isso não é possível. Corpo nenhum consegue frenar, né, com tempo nulo. Tá? Então, o que aconteceria aqui? Para ter um sinal mais realista, né, a gente até poderia ter uma parábola de posição, mas teria que ser assim, ó. Então, e aqui uma constante. Aí sim, né, a gente está com a variação suave de posição, o que conota, né, uma velocidade angular, né, que é a derivada da posição, que cresce até um instante, né, sei lá, até aqui assim, ó. Depois a derivada vai reduzindo até anular. Tá? A gente teria uma velocidade angular assim. E depois, com a peça paradinha, né, a gente pediu ela para ficar parada na posição 50 graus. Vamos aqui de θ final. Por 50 graus. Então, né, com a peça mecânica parada numa dada posição angular, não há velocidade angular. Então, o sinal de velocidade, que é o verdinho aqui, ó, fica em zero. Certo? E a aceleração, que é a derivada da velocidade, né, teria que comportamento. Então, aqui no primeiro momento, aqui, ó. Se a gente deriva uma rampa, um K vezes T, o que a gente tem? Né? O K. Então, a aceleração inicialmente ela é constante, positiva. Depois, né, quando a inclinação da reta está negativa, a aceleração também fica negativa. E depois, com a velocidade constante, a aceleração fica nula. Então, seria esse aqui o sinal de aceleração, por exemplo, nesse movimento. Tá? E vocês observam que eles são dinamicamente acoplados. Ou seja, a gente começou a análise com a descrição completa aqui da posição angular, né, em todos os instantes de tempo. Isso automaticamente especifica o sinal de velocidade angular e o sinal de aceleração angular. Beleza? Bom, esses sinais, pessoal, eles vão configurar o movimento do eixo mecânico, né? E existem restrições dinâmicas sobre o seu comportamento. Tá? E é bem importante que a gente saiba essas restrições dinâmicas para que a gente não estrague, não promova a quebra ou a queima dos equipamentos de potência da mecatrônica, caso a gente queira sintetizar sinais no eixo que são impossíveis de serem sintetizados. Tá? Então, se a gente buscar aqui do senso comum mesmo, né? A posição angular, digamos assim, esse eixo mecânico que a gente mencionou agora há pouco, de um braço robótico, né, rodando em torno desse eixo aqui. Então, para especificar um movimento de rotação, você sempre tem que caracterizar o eixo de rotação e então o corpo vai se mover em torno desse eixo. E o que acontece? É impossível esse sistema rotativo tirar o braço dessa posição e colocar nela em tempo zero. Tá? Ou seja, não existe teletransporte ainda, pelo menos. Tá? Então, vocês não tem como tirar o corpo aqui, aí em tempo nulo, pum, aparece aqui, igual mágica. Não tem como, ele passa por todas as posições angulares, entre o 0 e os 50 graus, até ele chegar na posição final. Tá? E essa análise, ela é traduzida na teoria de sinais da seguinte maneira: é impossível variar a posição de um corpo integral. Tá? Então, você não tem como, né, usando aqui nomenclatura e sinais típicos tratados aqui na teoria de análise de sistemas e sinais, é impossível você
promover a variação abrupta de um sinal de posição. Digamos, você estava com o eixo nessa posição angular e tenta mandar ele para uma outra posição angular com tempo zero. Tá? Então, esse sinal que eu desenhei aqui, ele até tem um nome específico na teoria de sinais chamado de degrau. Tá? Então, é impossível que se tenha posição angular variando em degrau. Tá? Não tem como você sintetizar esse sinal na ponta de eixo. Okay? Bom, porém, alguns clientes que a gente tem, eventualmente, tentam fazer isso. Tá? Então, é comum, às vezes, numa rede de automação, né, que está conversando e mandando referências de posição para várias máquinas, ela ser formulada, né, os comandos de posição serem formulados por alguém que não conhece dessa restrição dinâmica desse sinal, né? E aí a rede pega e comanda, né, uma variação integral aqui do sinal de posição, tá? Ela fala assim, bom, se for um comando de uma rede de automação, a máquina que se vire para depois chegar, né, na posição que a rede pediu. E o que acontece? Né? Tem consequências, a conversa não acaba aqui, né? A gente vai observar o seguinte, ó, que esse comando de posição integral, ele vai levar a um comando de velocidade infinito. Tá? Então, quando você tira a variação aqui, ó, dessa posição angular nesse instante de tempo, que o cliente pediu essa variação de posição, você vai ter um sinal de velocidade que era zero, né, e vai variar muito bruscamente. Ele está pedindo uma variação muito brusca ou um impulso, que a gente vê na teoria de sinais e sistemas, que é um sinal de curta duração e amplitude infinita. Tá? Então, esse seria o sinal de velocidade, onde você estaria pedindo para o sistema variar a velocidade de uma maneira muito brusca, né? Você está pedindo um delta velocidade aqui, ó, infinito no tempo. Tá? Isso significa o quê? Aceleração ainda mais bruta ainda. Ainda mais bruta ainda, ainda mais brusca. E, pela teoria da dinâmica, a gente sabe, né, ao aplicar a segunda lei de Newton aqui ao eixo mecânico, né, que esse eixo se move conforme a sua trajetória mecânica vai ser regida pelo balanço dos torques envolvidos. Né? Então, você vai ter o torque da máquina, que é o torque eletromagnético, a carga mecânica, igual esse içamento aqui, né, vai promover um torque para cá, e pelo balanço entre os torques dos elementos envolvidos no eixo, você vai ter o torque de aceleração. Então, que vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular. Se você, então, igual no exemplo lá de baixo, né, vou transportar aqui essa equação lá para baixo. Então, se você pediu, né, ao sistema mecatrônico para que a sua posição angular varie em degrau, você vai ter sinais de velocidade e aceleração infinitos. O que significa o quê? A demanda por torque eletromagnético, que é o torque que você controla, também infinito. Né? E o atuador não consegue implementar torque infinito ou força infinita. Né? Aqui infinito falando no sentido, né, de engenharia, infinito de engenheiro, entre aspas, não infinito de matemático. Né? Que significa o quê? Muito, muito grande, muito maior, torque muito maior do que a capacidade da máquina de sintetizar torque. Né? Então, isso tem consequência. Na mecatrônica, o torque no eixo mecânico tem afinidade com a corrente nos terminais elétricos. Corrente IS, corrente de estator. Tá? Então, ao pedir torque elevadíssimo, você vai ter também corrente elevadíssima. E ao demandar corrente elevadíssima,
você vai ter desarmes, você vai queimar o conversor eletrônico de potência, alguma chave transistorizada do conversor eletrônico de potência que alimenta a máquina elétrica. Tá? Então, é importante que a gente tenha conhecimento, né, do que é possível fazer com esses sinais de trajetória mecânica, porque se a gente pedir ao sistema mecatrônico a síntese de um sinal que é fisicamente impossível de se sintetizar, a natureza não deixa. Né? Igual a gente está falando aqui de posição angular variando em degrau, significa o quê? Teletransporte. Não tem jeito. Tá? Então, se a gente tenta, né, fazer isso, mandar um comando desse na nossa vontade, né, com essa configuração, a gente vai promover problemas de manutenção. Tá? Então, a gente da mesma forma, né, que a gente fez essa análise aqui com posição angular, a gente pode fazer com velocidade também, né? Então, você tem uma massa se movendo no espaço, né? Você tem toda aqui uma estrutura mecânica, a gente pode até caracterizar os elementos de massa dela aqui, se movendo, né? Então, o que você tem com isso? Energia cinética. O corpo tem energia cinética. Então, e essa energia cinética, também da teoria de mecânica, ela vale 1/2 do momento de inércia do eixo vezes o quadrado da velocidade angular. Então, se você tentar promover variações da velocidade em degrau, vamos fazer um novo conjunto de sinais aqui para análise. Se você tentar promover aqui uma variação da velocidade angular em degrau, você está pedindo que a própria energia cinética do corpo varie em degrau também. Né? Ou varie bruscamente. E nenhum corpo aceita variar o seu estado energético abruptamente. Então, você vai ter consequências, né? Seguindo a mesma sistemática de análise que a gente fez aqui para cima, quando a gente analisou, né, a hipótese de variar a posição em degrau, né, que seria a forma de variação mais brusca possível, né, o comportamento dinâmico de maior banda passante, né, ou a variação mais rápida possível do sinal de posição. Então, nós vamos tentar... É isso que é o degrau, tá, pessoal? Até desculpa, não falei antes, mas quando a gente está falando em degrau, a gente está falando da forma mais brusca possível de se variar um sinal qualquer, tá? Da forma mais rápida possível. Em muitos contextos, as pessoas vão ter, né, a tentação de fazer isso. Eu quero ter um ritmo muito elevado, né, de produção, ou eu quero facilitar minha vida, não quero criar um sinal de trajetória completa, com uma rampa direitinho, eu quero, né, só escolher uma posição final, uma velocidade final, e o sistema se vira para poder me atender. Né? Então, a tradução desse fenômeno, desse efeito, para a teoria de sinais, se dá com o sinal em degrau. Né? O sinal que você tem aqui, por exemplo, você tem uma velocidade angular inicial, num dado instante de tempo, e basicamente num ΔT tendendo a zero, tá? Tempo infinitesimalmente pequeno, né? Posterior, você chega no nível final aqui, ó. Tá? Então você está aqui com ΔΩ, uma variação da velocidade pronunciada num ΔT mínimo. Tá? Então você está comandando, pedindo ao sistema mecatrônico para
operar com uma aceleração angular infinita no eixo mecânico. Tá? E aí, de novo, né, com aceleração angular infinita, você vai demandar torque infinito dos atuadores. Né? Um dos atuadores que está no eixo mecânico é a carga do cliente, ela tem o seu torque presente ali e sobre ele nós não temos controle. O controle que nós temos sobre o eixo é através da imposição do torque eletromagnético da máquina elétrica. Tá? Essa sim tem seu torque controlado. Então, se você pedir aceleração infinita, o sistema mecatrônico vai tender, né, ou tentar te atender, né, e com aceleração infinita, torque infinito, você vai ter também corrente altíssima. E aí você vai ter ou desarme do sistema de proteção, onde você vai inibir produção, né, gastar tempo para achar quem que desarmou e por que desarmou. Ou você, se o sistema de proteção não salvar a máquina, ou o conversor eletrônico de potência, você vai ter queima de equipamento. Tá? Então, a gente também não comanda e não tenta sintetizar velocidades em degrau. Tá? É impossível na natureza, imagine também, contexto bem fácil de visualizar, né? Um carro, tá? Você está dirigindo um carro, você não consegue, você está olhando para o velocímetro, você tem que manter distância de segurança para os veículos da frente, porque se tiver a demanda por se frenar o veículo e levá-lo à velocidade nula, você não vai conseguir fazer isso em tempo nulo. Né? Os freios não têm capacidade de promover um sinal de aceleração infinito. Tá? Nenhum atuador tem. Tá? Então a velocidade, se estiver a 100 por hora, ela vai passar. 100 vai descendo para cada um dos níveis de velocidade, dos infinitos níveis, até chegar a 0 km por hora. Você não sai de 100 e vai para 0 de uma vez. Você não consegue frenar nenhum corpo em tempo zero. Tá? Vai gastar tempo. Tá? Exatamente pelo motivo que a gente está comentando aqui. Você não tem atuadores capazes de disponibilizar aceleração ou desaceleração. Sinal de aceleração positivo ou negativo, infinito. Tá? Não existe atuador com essa capacidade. Então é impossível sintetizar sinais de velocidade em degrau. Tá? E, como eu expliquei, caso se tente, a gente vai observar problemas de manutenção. Os equipamentos de potência vão estragar. Tá? Você vai queimar alguma coisa, seguramente, ou vai ter um desarme de um sistema de proteção. Ok? Essa ideia, ela precisa ficar bem assimilada, porque essa tentativa de variar posições e velocidades em degrau, ela não é rara de ser vista. É muito comum que se veja isso. Muito comum mesmo. Então, por vezes, né, as pessoas não tiveram oportunidade, né, de estudar sobre a dinâmica desses sinais e a dinâmica dos sistemas mecatrônicos envolvidos e tentam, né? Por vezes a pessoa também acabou de fazer muitas disciplinas de controle e é comum nos cursos de controle você averiguar o comportamento de um sistema colocando sinais em degrau na entrada do sistema. Tá? Então, várias aulas de controle são desenvolvidas colocando comandos em degrau. Né? Ali, as pessoas, por vezes, não estão preocupadas com o comportamento da planta, elas estão preocupadas com o comportamento do controlador. Então, o que já dá muito problema, né? Assim, já dá muito problema, é o seguinte, muito assunto para estudar, para pesquisar, para aprender. Então, ali realmente, e é para isso mesmo, ali o enfoque tem que estar no controlador.
tá? E aí, por vezes, assim, não se... a pessoa pega aquela forma, né, de tratar o sistema e quando ela une todos os elementos, o controlador com os equipamentos de potência, ela continua, né, dando comandos de trajetória integral para velocidade e posição, porque ela fez isso diversas vezes em curso de controle. Tá? Aí tem que tomar cuidado, ok? Assim, toda a teoria lá de controle é excelente, é válida, necessária, só que há de se prestar atenção para sistemas mecatrônicos, porque é impossível variar, né, sinais associados aqui sinais associados à energia, né? Então, posição vai configurar a energia, muitas vezes a energia potencial de um corpo, a energia potencial gravitacional, potencial elástica, potencial de posição, né? E velocidade vai ser associada à energia cinética. Tá? Então, você não consegue variar esses sinais em degrau exatamente porque você não consegue variar a energia de corpos em degrau, sumir com a energia de um corpo de uma vez, ou aumentar a energia do corpo bruscamente de uma vez. Né? Você não tem atuadores que vão ceder energia para esse corpo com capacidade de atuação infinita, ou seja, com torque infinito ou força infinita para poder fazer isso. Beleza? Então a gente nem tenta, né? A gente nem tenta porque vai quebrar os equipamentos. Agora, a aceleração angular, essa sim, tá? A aceleração, ela está associada ao torque, ou aos torques envolvidos, né? Tal como preconizado na segunda lei de Newton, né? Então, se a gente quiser entender a dinâmica de movimento do eixo mecânico, né, onde a máquina sobre o qual a máquina opera, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem que caracterizar os agentes que atuam naquele eixo. Então, no caso aqui, um dos agentes é a carga do cliente, que está aqui, e ela promove, né, a sua intenção de rotação, a sua vontade de fazer o eixo rodar através de um sinal que a gente vai chamar de torque de carga. Tá? A literatura da área, né, usa muito esse L aqui, tá? Remetendo a load. Tá? E, bom, a língua da engenharia no mundo é o inglês. Né? Então, isso aqui nós vamos seguir para poder já ganhar familiaridade com o jeito que o mundo inteiro escreve em livros e artigos da área. Então, no caso aqui, vocês vão reparar, né, a gravidade vai, né, puxar essa massa aqui para baixo, né, e aí a gente vai, pela montagem aqui do manipulador mecânico, ter uma força, peso, aqui aplicada, né, a um dado braço de alavanca. Então você vai ter o quê? Um efeito de rotação, né, uma intenção de fazer o eixo rodar, né, promovida aqui pela gravidade atuando sobre a massa da nossa carga. Tá? Da mesma forma, a gente vai ter uma segunda intenção de se fazer esse eixo rodar, chamada de torque eletromagnético. Esse é o torque desenvolvido pela máquina elétrica. Esse torque é o que a gente controla através do controle da alimentação da máquina, e ele é promovido pela interação de ímãs. Tá? Então a gente vai ver aqui com a disciplina que a gente, de alguma maneira, sintetiza dois ímãs na máquina, um ímã aqui no estator da máquina, com seu polo norte e sul. Tá? Então esse ímã ele é distribuído, a máquina é construída para que esse ímã seja distribuído aqui em toda a sua extensão longitudinal. Tá? E nós vamos ter polo norte e um polo sul para esse ímã. Né? Todo ímã tem norte e sul.
Tá? Você nunca tem um monopolo magnético. Isso também a gente vai ver aqui no módulo da disciplina que a gente vai tratar da quarta lei de Maxwell. Ela fala exatamente isso. Então, você vai ter um ímã no estator, vou chamar aqui de fluxo do estator, e você vai ter um outro ímã no rotor da máquina. Ímã criado aqui na peça rotatória. Também com seu polo norte e sul. Né? E aí, pela atração do polo norte do rotor, vou marcar o pico dele aqui, ao polo sul do estator, tá aqui assim mais ou menos, ó. Polo norte do rotor com o polo sul do estator, que é o laranja, polo norte do verde com o sul do ímã laranja, a gente vai promover torque, né? E o que é o torque? É uma intenção daquele atuador, no caso a máquina, de fazer o eixo rodar, tá? Com uma dada aceleração. Né? Essa intenção, eu falo intenção por quê? Porque o eixo não vai rotacionar do jeito que aquele agente quer necessariamente. Por quê? Porque tem um outro atuador também presente no eixo. Então, a gente tem a máquina impondo a sua intenção de rotação, a carga impondo a sua intenção de rotação, e pelo balanço entre as duas, né, a gente vai ter o torque de aceleração total. Tá? E aí, o torque de aceleração é o momento de inércia vezes aceleração angular, né, dentro de movimentos de rotação, ou a massa vezes aceleração em movimentos de translação, né, onde a gente tem, para sistemas de translação, né, na mecatrônica, a gente tem um sistema de translação igual atuadores prismáticos, né, igual cilindros hidráulicos, de movimentação de braços de trator, retroescavadeira, né, ou mesmo atuadores de extrusoras de plástico, tá? Desculpa, de injetoras, tá? Que você tem que empurrar um plástico contra um molde qualquer. Então você tem sistemas mecatrônicos que operam em movimento de translação, e aí a dinâmica deles é válida, né, ou é apurada pela segunda lei de Newton, com a descrição do movimento por variáveis de translação, ou seja, somatória das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo. Né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Visto isso aqui, a gente repara, então, que a aceleração angular, ela se difere dos torques dos agentes por uma constante. Tá? O momento de inércia, igual a gente vê nos cursos de mecânica, ele mede a distribuição da massa em torno do eixo do sistema rotativo. Né? E aí, o que a gente vai observar com isso? A aceleração angular, então, ela vai seguir a dinâmica dos torques dos agentes que trabalham naquele eixo mecânico. Tá? O torque, por sua vez, é um sinal que pode ser variado em degrau. Tá? Então, se você, por exemplo, né, perceber uma emergência qualquer e quiser frenar esse içamento, você pode, né, de uma maneira muito brusca, colocar uma sapata de freio aqui, ó, como se você estivesse cravando o pé no freio do seu carro. Tá? Então a sapata vem, né, como acontece também no carro, né, com o disco de freio e as pastilhas, né? Então elas não estão em contato com a roda, de repente quando você crava o pé no freio, com um tempo muito curto, elas entram em contato e começam a frenagem. Né? Então você cria ali uma força de frenagem, né, que passa a atuar no sistema em tempo quase nulo,
né? Então seria um zero de engenheiro, né? Ou seja, tempo baixíssimo. Então aqui você pode, por exemplo, colocar um torque de carga frenante com a pastilha de freio, aqui ó, no sistema, em tempo basicamente zero. Então você vai olhar aqui o sinal de torque de uma pastilha dessa, né? Com pastilhas de freio, o torque é sempre contrário ao movimento. Então, se em um dado instante o sistema estivesse descendo de velocidade angular para cá, e a gente entrasse com a pastilha de freio, o torque de frenagem dela seria contrário aqui ao movimento, né? Um torque de frenagem para cá, tá? E a gente teria mais uma parcela para somar aqui, ó, dentre os agentes, que agora entrou o freio também. Então, tem a carga do cliente, tem a máquina e tem o torque da pastilha de freio, né? E ela é bem didática para ilustrar isso que eu estou querendo, essa ideia que eu estou querendo passar, pelo seguinte, ó, você consegue com ela promover um sinal de torque no tempo com a variação muito brusca. Então, não tinha, né, a pastilha de freio não estava encostada, por exemplo, até um dado instante, o torque de frenagem dela era zero. De repente, a gente comandou aqui, ó, né, a variação do torque de frenagem de uma maneira muito brusca. A gente promoveu um degrau, né? E é possível, nada estraga, né? O sistema, alguns sistemas conseguem fazer isso, não é um sinal que é proibido de ser sintetizado pela própria natureza, tá? Não é. No caso de torques, é possível aplicar torques em degrau, ou forças em degrau também, né? Você bate palma, você está aplicando uma força em degrau, né, de uma mão sobre a outra. Tá? Não tinha força, não tinha, de repente tem, né? Então, com torque é a mesma coisa. Então, alguns agentes conseguem impor, a natureza não proíbe, igual é o caso da velocidade ou da posição, e você vai observar o seguinte, se os agentes aqui, ó, né, que operam no eixo, eu vou escrever aqui a segunda lei de Newton de novo, né, se os agentes que operam no eixo possuem, né, comportamento dinâmico compatível a um degrau, a própria aceleração também vai ter, né, porque entre os torques dos agentes e o sinal de aceleração angular, a diferença é só uma constante. Então, esse sinal vai seguir a dinâmica dos sinais dos atuadores. Então, a aceleração, sim, pode variar em degrau. Okay? Desses três sinais de trajetória mecânica, posição, velocidade e aceleração, um único deles que pode variar de maneira brusca, abrupta, né, o mais rápido possível, é a aceleração. Tá? Então, a gente vai, né, deixar esse comportamento dinâmico bem marcado aqui. Tá? Então, a posição não pode, né, variar em degrau, a velocidade também não, tá? Já viu aqui, a gente viu aqui. Agora, a aceleração pode. Essa já é possível sintetizar um sinal com essa característica na natureza. Tá? Então, esse sinal, esse sim é possível de ser sintetizado. Tá? Isso aqui não tem problema. Ok? Obviamente, pode ser que o atuador não consiga, né, sintetizar com um determinado nível final que você peça.
né? Igual um carro, por exemplo, quando você, digamos, você quer cravar o pé no acelerador para sair de uma situação perigosa, tá? Digamos que você está do lado de uma carreta grande e vai entrar numa curva, né? E você fala assim, olha, eu não gostaria de estar, não acho seguro estar do lado de uma carreta grande numa curva, porque ela pode invadir minha faixa e potencialmente ter uma colisão, né? E aí você crava o pé no acelerador para poder fazer a velocidade variar o mais rápido possível, né? E você sair do lado da carreta. Então, obviamente, você vai ter, né, limites de aceleração de acordo com o motor do seu carro. Mas é fato que você consegue variar o teu comportamento dinâmico desse sistema variando em degrau. Isso é possível de conseguir. Ok? Bom, sabendo-se, né, da teoria de sinais que o sinal mais rápido, né, que você pode ter, mais brusco, né, é o degrau, promovendo variações mais bruscas é o degrau, e você só vai ter degraus no sinal de aceleração. Quais seriam, então, os sinais, né, mais bruscos possíveis de velocidade e posição, né? Então, se a sua aceleração em um dado instante fosse um degrau, aqui, ó, de amplitude K, né, o degrau a gente se refere a ele na teoria de sinais como U, Unit Step, degrau unitário, tá? Então, seria aqui uma aceleração de, por exemplo, amplitude K, né, que foi aplicada aqui no instante t0 qualquer, tá? Então, só quando t for igual a t0, a gente passa a ter o sinal em degrau definido, tá? Então, ou seja, o degrau, por definição, ele é igual a 1 para t maior do que 0 e 0 para t menor ou igual a 0. Ok? Então, um degrau que é um sinal que só existe a partir do instante 0. Tá? Se você quiser representá-lo em outros instantes, né, você tem que atrasar o sinal. Aí, se você atrasar ele para um instante t0 qualquer, né, para que ele exista a partir daqui, né, você tem que usar essa descrição matemática aqui, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Qual seria então a dinâmica mais brusca para os sinais de velocidade e de posição, né? Já que velocidade e posição não suportam variações em degrau, né? Quais seriam as possíveis variações mais bruscas possíveis? Quais seriam, né, as variações mais bruscas possíveis a se conseguir com eles? Vamos desenhar aqui. Bom, conforme comentamos há pouco, né, sinais são dinamicamente acoplados, os sinais de trajetória. Então, a velocidade nos dá, ou ela é dada pela derivada, desculpa, pela integral da aceleração no tempo. Né? Então, se você integra uma constante, né, o sinal de aceleração vai ser uma constante a partir do tempo t0. Então, a integral de uma constante dá o quê? Dá uma rampa. Né? Se você integra, né, a partir do instante t0 uma constante no tempo,
um K vezes dt, o que você tem? Um kt. O que é isso? É uma rampa de inclinação K, que é a própria aceleração angular. Então, você vai ter um sinal de velocidade assim, ó. Podia até não ser nulo antes da gente começar a acelerar. Ele podia estar com um nível qualquer de velocidade, né? E constante, porque não havia aceleração, e aí na hora que começa a existir aceleração, nesse instante aqui, começa a se ter variação da velocidade. A velocidade vai crescer, ok? E aí a dinâmica mais rápida que a gente consegue é através de uma rampa. Então, se você tiver, por exemplo, com esse nível de aceleração, você pode ter essa rampa aqui. Se você pedir acelerações mais bruscas, né, o valor da aceleração aparece aqui no próprio coeficiente angular da reta. Então, se tiver acelerações mais bruscas, você vai ter uma reta mais com o coeficiente angular mais pronunciado. Tá? Então, a velocidade vai variar mais bruscamente. Tá? Bom, e a posição angular, moçada? Qual seria, então, a dinâmica mais, o sinal que caracteriza a dinâmica mais rápida para a posição angular? Né? Então, a posição angular, por sua vez, deixa eu fazer um eixo novo para ela aqui, para não embolar com esse. Então, a posição angular, ela é dada pela integral da aceleração, da velocidade angular no tempo. Né? O que a gente vai ter, então? Né? Até o instante t0, a velocidade angular, ela é constante, ela vale um ômega zero qualquer. Então, você teria a integral, né, lá do passado, né, então, se a gente começou esse movimento em 0 segundos, até um instante t0, de uma constante, que é o ômega zero, né, e depois, se você quiser estudar isso em instantes posteriores ao t0, você vai ter uma integral de t0 até um instante t qualquer que você queira estudar um movimento, ou t final, por exemplo, aqui, ó, né, de uma rampa k t no tempo. Tá? Então, essa integral, integrar uma rampa, integral de kt, vai dar o quê? Meio de kt2, né? Então, essa integral aqui sozinha, ela vai caracterizar uma parábola. E essa outra aqui, quando você integra uma constante no tempo, você vai ter uma rampa. Então, até esse instante inicial aqui, ó, com velocidade constante, né, você tem um eixo mecânico girando a velocidade constante. Então, a posição angular também está crescendo em rampa, né? Então, vai 0 graus, 40, 90, 130 e tal, não para de crescer. Né? Então, e esse crescimento vai ser em rampa. Por exemplo, assim, ó, né? Depois que a velocidade passa a variar em rampa, você vai ter um comportamento, né, com a variação mais bruta possível aqui desse sinal, que vai ser de maneira parabólica. Tá? Vai ser alguma coisa proporcional aqui a uma parábola. Tá? Então, esses sinais, essas formas de onda, né, caracterizam ou nos contam
como nós podemos variar aqui da maneira mais brusca possível, maneira mais rápida possível, os sinais de trajetória mecânica tipicamente encontrados no eixo da máquina elétrica. Ou, tipicamente não, os sinais de trajetória mecânica encontrados, né? Os que a gente usa para caracterizar o movimento do eixo. Tá? Então, acelerações podem ser variadas em degrau, velocidades em rampa e posições de maneira parabólica, tá? Da forma mais brusca possível. Tá? Você pode ter outros sinais, a gente não está dizendo que esses são os únicos. A gente está dizendo que esses são os mais bruscos possíveis. Tá? Então, a gente já fez uma análise já num cenário extremo, né? Ou seja, quais são, caso eu queira variar esses sinais da forma mais rápida possível, o que eu posso fazer? O que a natureza permite sem estragar nada? A natureza permite isso aqui que a gente está desenhando. Acelerações, né, variando da forma mais brusca possível em degrau, velocidades variando da forma mais brusca possível como sendo rampas, e posições angulares variando da forma mais brusca possível como sendo parábolas. Então, são esses possíveis sinais que a gente tem aqui. Ok? Bom, convém a gente extrapolar essas ideias também para, convém, né, a gente fazer essa extrapolação de ideias para sinais que não sejam exatamente o degrau da matemática, né, mas que se aproximem a tal contexto para a gente poder promover ações de manutenção, né, achar a causa raiz de algumas queimas. Tá? Então, tem cenários, né, uma vez, por exemplo, eu fiz uma manutenção numa mesa de rolos que era demandada uma vez a cada 20 minutos. E um operador mandava para o sistema mecatrônico um comando de velocidade. Observe que quando vem o comando do cliente, o sistema tenta replicar, né? Inclusive, ele é montado para isso. Então, o cliente escolhe o sinal de trajetória mecânica e a planta mecatrônica corre atrás de fazer esse sinal efetivamente chegar no eixo para poder manipular o corpo. Então, esse contexto aqui, ó, o sistema mecatrônico, ele estava recebendo comandos, né, de uma manete de operador, né, igual uma manete de videogame, igual dos Atari de antigamente, né, e o cara fazia isso aqui, ó, para dar o comando de velocidade, né, e esse comando que ele fazia aqui, né, em tempo curtíssimo, com toda a excursão da manete dele, tá, era entendido pelo sistema mecatrônico como uma intenção de fazer a velocidade sair de zero com a manete aqui para cima e chegar no nível final dela, né, na máxima velocidade possível. Nesse caso era uma máquina que rodava com valor máximo a 1.800 RPM, com esse tempo aqui, ó. Então o cara dava o comando dele com essa dinâmica, tá? Ou seja, muito brusco. E o corpo a se manipular eram chapas de aço de 32 toneladas. Tá? Além da inércia do cilindro, que essa era uma mesa de rolos, né? Então a chapa de aço ela ia passear aqui, a gente está vendo aqui os roletes na lateral, o bloco de aço, desculpa, ele ia passear aqui, ó, nos roletes. Tá? Então aqui mais ou menos 32 toneladas. E a gente ainda tem aqui, ó, né, a massa e o momento de inércia dos próprios roletes, que não são pequenininhos, né? Você imagina que um rolete para poder suportar uma carga dessa aqui, né, ele não é fininho, não é um fio de cabelo, ele é grande, né, pesado, muita massa distribuída em torno do eixo. Então você tem muito momento de inércia, tá? Então o que acontece?
A máquina elétrica, né, operava aqui em torno desse eixo aqui, desenvolvendo torque eletromagnético e com a dada velocidade angular aqui, que é comandada pelo operador, né, com a manete, ó, pum, fazendo isso aqui, ó, de uma vez, né, para fazer esse sistema se mover. Então, o que a gente estava tentando fazer aqui com esse sistema, né? Fazer isso aqui, não é o comando de velocidade do operador, nesse contexto, ele não era igual a um degrau de velocidade, igual a gente vê no livro de sinais e sistemas. Mas é quase isso, né? Então, você vai chegar, você não vai ver a mesma, né, o sinal do livro, aquele negócio subindo em tempo zero, mas ele sobe assim, ó, bruscamente. É uma rampa tão brusca, né, que ela começa a se aproximar, né, tender a um degrau, né, e aí o que acontece com isso aqui, ó, né, se você for com a rampa brusca desse jeito, ó, você tá com você tem aqui um ΔT curtinho, né, com uma variação de velocidade muito brusca. Então, como a gente viu nessa análise aqui, ó, com a velocidade angular, ó, né, você está quase que pedindo para que ela, né, seja um degrau. Então, você vai ter o que? A aceleração infinita. Né, já que a aceleração é a derivada da velocidade. Né, é aproximadamente, então, o delta ômega, que a gente tem aqui, no delta t. Tá? Então, assim, você vai ter, então, isso aqui tendendo a infinito, né, muito alto. Consequentemente, o torque que o motor comanda também muito alto. Com torque muito alto, correntes exageradas no lado elétrico. Né? A gente vai ver aqui no curso, o torque do lado mecânico é o primo da corrente do lado elétrico, tá? O primo. Você tem afinidade, tá? Da mesma forma que a velocidade angular do lado mecânico tem afinidade com a tensão nos terminais elétricos. Aqui eu estou adiantando algumas relações de afinidade para ajudar na análise. Com a modelagem da máquina, a gente vai ver isso explicitamente no modelo, tá? E só para já adiantando algumas relações que vão nos ajudar aqui a entender esse fenômeno. Então, né, nesse caso aqui, ó, né, com esse comando absurdo de velocidade assim, muito brusco, né, dado o peso todo que ia se manipular, esse sistema aqui tinha 89 desarmes por mês. Tá? Me pediram uma manutenção nisso aqui, né? Aí eu fui observar o fenômeno. Essa mesa ela partia uma vez a cada 20 minutos. Tá? O operador aqui, né, promoveu uma variação de velocidade aqui de 0 até 1.800 RPM, então esse delta ômega aqui ficava em torno aqui de 1.800 RPM, e queria fazer isso aqui em 4 segundos. Um delta T de 4 segundos. Não havia necessidade para tal, uma vez que o bloco passaria pela mesa e só ia voltar outro bloco 20 minutos depois. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei na eletrônica do sistema que processava o comando do operador que vinha da manete para que esse sinal passasse a ter esse comportamento aqui, ó. Uma aceleração bem mais suave. Eu passei esse ΔT aqui, o tempo, né, de rampa para se chegar no valor final da velocidade, de 4 segundos para 8. Acho que é melhor deixar isso aqui, deixa eu só mexer na rampinha. Então, só dobrei ele aqui, ó.
Só isso. Pararam-se os desarmes. Cara, é só uma questão de trabalhar aqui, né, e não deixar o sinal de velocidade tender a um degrau, né, ficar exagerado, ter uma rampa, né, de inclinação exageradamente alta. Né? E aí nos sistemas mecatrônicos você pode controlar isso. Tem como você controlar. Você escolhe o tempo de rampa. Tá? Ou você trabalha na eletrônica de sinais que condiciona o comando do usuário, do cliente, do operador, para que aquele comando de rampa não exceda, não leve a uma aceleração excessivamente alta. Tá? Você tem instrumentos para poder controlar isso. Tá? Então, né, aqui eu estou dando um exemplo para chamar a atenção para cenários onde você não tem uma velocidade integral, mas você tem ela comandada em uma rampa tão brusca, tá, que ela começa a tender a um degrau, ela começa a demandar acelerações exageradas para a capacidade do sistema que aciona aquele corpo mecânico. Beleza? Então, em manutenção, a gente faz isso muito, né? Até essa explicação vai de encontro a um termo que eu usei com vocês aqui algumas vezes na aula, né? Ou seja, o que é o degrau de matemático e o degrau de engenheiro. Então, assim, o conceito nasce da matemática, só que aqui na manutenção a gente, obviamente, vai usar o mesmo conceito, só que com o cuidado, né, de entender, né, que o zero, tendendo a zero do matemático, pode ser que tempo muito curto, tendendo a infinito do matemático, pode ser para nós níveis muito altos, maiores do que os suportados pelo equipamento com o qual nós estamos lidando. Beleza? Então, uma consideração quanto a essa dinâmica. Dentre os clientes que vão trabalhar conosco, você vai ter sinais de trajetória, comandos de trajetória, com qualquer uma, sendo qualquer um dos três que a gente viu aqui na aula. Tá? Tem clientes que gostam, ficam mais à vontade, raciocinam melhor sobre o seu processo e sua planta, dando comandos de aceleração. Exemplo, veículos. Quando você pisa no pedal de acelerador, ou quando você, né, move na manete da moto, né, lá no acelerador, você está dando para aquele sistema mecatrônico um comando de aceleração. Não é um comando de velocidade, é um comando de aceleração. Quem vai controlar a velocidade é você, no seu cérebro, inclusive. Né? Então, você vai usar os olhos para ver se, né, para aferir se aquela velocidade está boa, raciocinar se aquilo ali é seguro ou é conveniente e atuar, né, dar um comando para que o trem de potência do carro coloque a aceleração que você precisa para conseguir regular a velocidade também do jeito que você está querendo. Tá? Então, clientes de veículos normalmente aplicam comandos de aceleração. Clientes industriais, tá? Processo que você tem que controlar o ritmo industrial, geralmente dão comandos de velocidade. Então, é comum, eu mencionei agora há pouco, né, o exemplo de uma manutenção que eu fiz em mesas de rolos, e você vai ver em mesas de rolos, pontes rolantes, laminadores, moinhos de bola, britadores, ventiladores, exaustores, compressores, injetoras, extrusoras, tá? Em todas elas, né, o usuário do sistema, ele gosta de dar um comando de velocidade angular. É da cultura do meio. Ok? Então, você geralmente vai ter o comando de velocidade com esse tipo de cliente. E, geralmente, clientes de robótica, tá?
Então, tanto robôs, né, robôs de linha industrial, robôs humanoides, robozinhos de impressoras 3D, né, ou de prototipadoras de placa de circuito impresso, né, tanto as que removem camadas de cobre na placa, quanto as máquinas que promovem soldagem, né, que às vezes mostram, geralmente aqueles filmes, né, que mostram tecnologia, adoram mostrar, né, uma maquininha soldando terminais de componentes eletrônicos, tá? Então, são máquinas onde também, tipicamente, o cliente da aplicação gosta de dar comandos de posição. Tá? Para nós aqui na mecatrônica, a gente vai entregar a solução para o cliente, é indiferente a qual que é o comando que ele, a natureza física do comando de trajetória que ele manda. Tá? Ou seja, a nossa planta é indiferente no sentido de que a nossa planta, a nossa teoria de controle, a nossa teoria de instrumentação, ela é apta para operar com qualquer um dos sinais com o qual o cliente se sinta confortável a nos passar. Ok? Aí, tendo conhecimento dos sinais, a gente vai ajudar o cliente, né, até a preservar a saúde da planta dele. Né? Não, eu mando comandos de posição. Por exemplo, sou um cliente industrial e mando comandos de posição. Eu quero dar um comando de posição integral, tá, para o meu robô. É possível? Não. Aí você já segura. Não é possível, você vai queimar o seu conversor de energia ou a sua máquina. Tá? E aí você adapta, né, a um sinal que seja sintetizável, possível de aparecer no eixo da máquina, conforme a própria natureza nos impõe. Ok? Se a gente for extrapolar esse estudo, né, ou essa análise, né, do que é limitado pela natureza, do que é possível, né, a gente consegue levar esse mesmo conceito, né, tipo, ou seja, aqui a gente está dizendo que, né, sinais associados à energia são chamados aí até na teoria de controle de estados físicos, né. Então, esses sinais associados à energia, eles não são passíveis de serem variados em degrau, ou muito bruscamente, né. Outros sinais físicos na natureza também não são sinais associados à energia, né. Então, por exemplo, se você tiver um tubo, tá, digamos que você esteja, de alguma forma, prestando manutenção ou operando um sistema hidráulico qualquer, tá. Aí você tem um tubo e você tenha um registro qualquer aqui que possa vedar a vazão de água, né, de alguma maneira. Então, você vai ter a vazão de água aqui, e água em movimento, né, se é um corpo mecânico, né, desculpa, melhor dizendo, um corpo em movimento, ele tem energia cinética. Então, se a água está aqui em movimento, se ela tem uma vazão, né, de X metros cúbicos por segundo, significa o quê? Que ela tem velocidade, e se ela tem velocidade, ela tem energia cinética, tá? Se você tentar interromper a vazão da água de uma vez, você vai ter problemas parecidos com o que a gente ilustrou quando a gente tentou promover velocidades angulares também variando de uma vez, ou seja, em degrau, tá? No caso aqui de sistemas hidráulicos, você vai ter golpe de Ariete, tá? Então, você vai observar, né? Você vai ter a água vindo aqui. Você fecha, você tenta interromper a velocidade dela em degrau, fechando um registro qualquer de uma maneira brusca, né, trazendo ele aqui para baixo, por exemplo, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a reflexão de uma onda de pressão aqui. Né? A água vai bater, você não vai conseguir extinguir, né, a velocidade dela em tempo zero. Para fazer isso, né, você vai ter que ter uma pressão altíssima, e aí você vai criar uma onda de pressão retornando aqui na tubulação.
tá? E você vai ter uma onda de pressão incidente, né? As duas vão se somar em alguns pontos, tá? E você vai potencialmente trincar o tubo, tá? Com bomba sapo de 1/3 de cavalo, tá? Com um tubinho passando no chão, se estiver pisando na terra próximo a isso, você sente o chão tremer, tá? Uma bombinha pequenininha, baixa potência, ok? Então, assim, não se faz, né? Mesma coisa com sistemas de ventiladores, exaustores, né? Se estiver succionando, por exemplo, ar da atmosfera para um processo industrial, tá? Você não interrompe essa sucção de ar de uma vez, tá? Porque vai dar o mesmo problema. Você vai tentar variar a energia cinética do ar bruscamente, ou seja, quase que em degrau, né? Para isso, você vai ter que ter força quase que infinita dos seus atuadores, você vai criar uma pressão contrária ao movimento do fluido, né? E essa onda de pressão contrária vai somar com a pressão do fluido que está ainda em movimento, e ao somar, as paredes da tubulação vão sofrer uma força altíssima. Tá? Então, não se faz. Tá? E filosoficamente, essa explicação vai de encontro, ela é similar à que a gente promoveu para a velocidade angular do rotor da máquina. Não tenta variar isso de uma vez, porque é impossível, né? Se tentar, né, você vai ter força infinita. Outro cenário, né, que também ilustra isso muito bem, se tiver um carro, né, e o carro colidir num poste ou numa árvore, aquilo é uma tentativa, né, uma tentativa, digamos, é uma fatalidade, né, onde está se tentando variar a velocidade do carro, ou seja, a sua energia cinética em degrau. Vocês já viram um carro que bateu em uma árvore, como é que ele fica? Ou um poste? Né? Para fazer aquilo, você tem força infinita, né? Você arrebenta a estrutura toda do veículo. Tá? Então, ou seja, só extrapolando o papo, né, assim, para a gente ganhar uma imersão filosófica maior no assunto, né? Então, se não varia, não é aconselhável se variar a energia de corpos em qualquer contexto, né? Aqui a gente falou da máquina, mas de um veículo ou de um fluido, né? Você não se tenta variar a energia cinética de nenhum corpo ou potencial, né, em degrau, tá? Alguma coisa vai estragar se você tentar fazer isso, ok? A natureza não permite. Bom, pessoal, o recado de hoje era só esse. Eu queria abrir a palavra para vocês, para dúvidas, considerações, saber se vocês entenderam o recado. Deixo a palavra com vocês, então. Professor, deu para pegar assim algumas coisas, é muita informação assim, mas aos poucos a gente vai adaptando com a aula tudo direitinho, mas deu para pegar sim. Beleza, Leandro. Tudo certo, pessoal. Depois a gente dá uma olhada na aula também de novo para copiar. Aí fica tudo legal. Bacana, então, Matheus. Então tá, moçada, eu agradeço vocês aí pela presença, tá? Desejo uma boa noite. Sexta-feira, às 18 horas, a gente tem o outro encontro da semana, vai ser 1 hora só. Eu vou disponibilizar aula no YouTube e lá no portal eu vou colocar um PNG, um arquivo com as minhas notas de aula, né? Eventualmente, vocês querendo conversar comigo para tirar dúvida no horário, fora do horário da aula, no horário da aula também, né? Essa palavra está aberta, fora do horário da aula, se quiser bater um papo comigo, é só chamar, tá? Que a gente conversa, tá? Eu fico disponível também. Beleza? Boa noite para vocês, então. Até sexta-feira. Tá, professor, só uma dúvida. O cronograma da matéria você vai disponibilizar? Como é que é? Disponibilizo. Não, então beleza. Eu coloco lá no portal, disponibilizo também. E aí vão ser 4 módulos, e a gente tem como falar aula a aula, né? Que vai ser. Eu coloco lá para vocês.
Não, beleza, então. Obrigado, viu, professor? Boa noite. Valeu, boa noite. Falou, pessoal. Boa noite aí. Falou, boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, mano.